futuro advogado, futura advogada, sejam muito bem-vindos à nossa aula de concurso de crimes. Esse tema que é extremamente importante e que você vai torcer para cair na sua prova, porque pode ser aí, ó, o ponto da sua aprovação, pode ser aquela questão que você vai bater o olho e já vai começar o quê? A rir. Você tá tenso com a prova? Vai ver a questão, vai relaxar, vai lembrar da nossa aula, das atividades que você fez sobre o assunto, se Deus quiser. Então, slides na tela e vamos começar a falar de concursos de crimes. Tema esse que tem previsão em 3 artigos. Então, abre aí o teu Vademecum, artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Então, existe concurso de crimes quando o agente, com uma ou várias condutas de ação ou omissão, comete vários crimes. É igual a concurso de beleza, ou tem também concurso do chopp na Oktoberfest, por exemplo. Quem bebe mais chopp? Concurso, porque tem 2 ou mais pessoas. Concurso de beleza, né? O Miss Rondon, que tem lá a mesma coisa. E assim, vários concursos. Concurso de prova, por quê? Porque é 2 ou mais. Concurso de crimes aqui é o quê? 2 ou mais crimes. E aí, dependendo da maneira que se deu esses 2 ou mais crimes, nós temos a aplicação da pena de uma maneira diferente. Por isso que é tão importante a gente estudar esse assunto e a gente compreender ele de maneira completa, ok? É um assunto que aparece muito, tanto em questões como mesmo na peça processual. E o concurso, ele pode ser material, formal, ou ainda podemos estar falando do crime continuado, aquele mesmo crime continuado que nós pincelamos aí na eficácia da lei penal no tempo. Então, vamos começar com o concurso material. Com previsão no artigo 69, ele pressupõe que o concurso de crimes, ou seja, essa prática de 2 ou mais crimes, se deu mediante 2 ou mais ações. É o que na prática mais acaba acontecendo. Então, o indivíduo foi lá, lesionou uma pessoa e depois quebrou o celular dela. Lesões corporais, 129, também crime de dano. Beleza? 2 condutas, 2 resultados. Então, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, sendo eles idênticos ou não. Aplicam-se, nesse caso, cumulativamente as penas privativas de liberdade. Então, o que isso significa? Cumulativamente significa que você vai somar as penas. É a soma das penas. Então, se a gente tem um crime com pena de 2 anos e outro com a pena de 4 anos, o indivíduo vai responder pela pena de 6 anos, pois as penas serão somadas diante da prática desses 2 ou mais crimes, no exemplo 2, ok? Quais, portanto, são os requisitos aqui do concurso material? A pluralidade de condutas e também a pluralidade de crimes, certo? No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa primeiro aquela. Esse sistema aqui é chamado de sistema de cúmulo material, justamente porque pressupõe a acumulação das penas, pressupõe a soma das penas, tá? Isso aqui é o feijão com arroz, é a base que você precisa, até mesmo para compreender a distinção entre cada uma das regrinhas, ok? Então, concurso material. Regra, sistema de cúmulo material, as penas são somadas. Ele pode ser homogêneo ou ele pode ser heterogêneo, como o próprio artigo já diz, idênticos ou não. Então, quando os crimes resultantes da pluralidade de conduta são da mesma espécie, são conhecidos como homogêneo. E heterogêneo quando os crimes são de espécies distintas, mas sendo da mesma espécie ou de espécies distintas, tem ali a pluralidade de condutas e de crimes, tem, via de regra, o concurso material, ok? Vamos a alguns exemplos. Fulano armado atira em Cicrano e depois atira em Beltrano. Ambos morrem. Neste exemplo, há 2 condutas e 2 resultados idênticos. Resultado: crime de homicídio, artigo 121, por 2 vezes com as penas somadas. Segundo exemplo, Cicrano agrediu a companheira e quebrou o celular dela. Resultado, crime de lesão corporal e de dano, também com as penas somadas. Então, aqui, 2 exemplos com crimes diferentes, mas com a mesma regra aplicada, que é o concurso material, ou seja, a soma
das penas, beleza? Concurso formal. Agora a gente vai começar a compreender a diferença e o que torna o concurso material único. No concurso formal, que tem previsão no artigo 70 do Código Penal, nós temos uma só ação ou omissão. É isso mesmo, quando nós falamos do concurso material, é duas ou mais ação. Quando falamos do concurso formal, nós temos uma só ação ou omissão para a prática desses mesmos dois ou mais crimes, que também podem ser idênticos ou não. Nesse caso, nós temos o sistema de exasperação das penas. Então, vai ser aplicada apenas a pena de um delito, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, aqui no formal, nesses moldes da primeira parte do artigo 70, a pena não vai ser somada, mas vai ser aplicada apenas de um delito aumentada. Quando estudamos penas, verificamos que as causas de aumento e diminuição de penas são avaliadas e aplicadas na terceira fase da dosimetria da pena. Aqui nós temos uma causa de aumento de pena, portanto, considera apenas a pena de um delito aumentada na terceira fase. Se aplica aqui, uma só conduta para a prática desses dois ou mais crimes. Agora, muita atenção, porque a segunda parte do artigo 70 traz uma previsão diferente. Uma previsão onde o indivíduo não acabou cometendo a segunda ação, mas onde ele tinha desígnio autônomo, que é vontade autônoma. Ele realmente queria praticar os dois ou mais crimes, ainda que esses dois ou mais crimes se deram mediante apenas uma ação. Então, veja, as penas aplicam-se cumulativamente, ou seja, igual no concurso material de crimes, ou seja, são somadas se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, conforme ali a previsão do próprio artigo anterior. Vamos entender um pouquinho mais a diferença entre o concurso formal da primeira e da segunda parte do artigo 70 do Código Penal? Bom, a doutrina chama de concurso formal próprio ou perfeito e impróprio ou imperfeito. Atenção a um detalhe: não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, quando nós estamos falando da exasperação, que é aqui o aumento de pena da primeira parte do artigo 70, tá? Então, vamos lá. Parágrafo único que nos diz isso. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, que é o que nós chamamos de sistema de cúmulo material benéfico, tá? Então, só por uma questão aqui, tá, de política criminal, digamos assim, ok? Requisitos do concurso formal, por via de regra, é justamente a unicidade das condutas e a pluralidade de crimes. Então, aqui é apenas uma conduta de toda forma. Pode ser homogêneo ou heterogêneo também, então idênticos da mesma espécie ou não. Mas o grande detalhe do concurso formal é justamente essa subdivisão que eu já adiantei para vocês aqui, mas que nós vamos especificar agora. Quando nós falamos na primeira parte do artigo 70, nós estamos falando do concurso perfeito ou próprio, que é esse sistema aqui de exasperação, que é quando existe uma só ação com a prática de dois ou mais crimes. Nesse primeiro contexto, nesse primeiro cenário, nós temos uma existência de concurso de crimes entre crimes culposos, ou então entre um crime doloso e um crime culposo. O fato é, o segundo crime veio por culpa. Ou seja, nessa primeira parte não tem desígnio autônomo, não tem vontade autônoma, mas o segundo crime acabou acontecendo. E é por isso que vai ser aplicada apenas a pena de 1 aumentada. Veja, A mira em B, mas também acerta C. Ele não tinha essa vontade, acertou por culpa, sem desígnio autônomo, que é justamente o propósito de produzir com uma única conduta
mais de um crime. O imperfeito ou impróprio, que está na segunda parte do artigo 70, que é essa segunda parte aqui, ó, que trata da cumulação das penas quando existe desígnio autônomo, ele pressupõe e traz justamente o diferencial do desígnio autônomo. Ou seja, aqui nós temos dolo nas duas condutas, tanto na primeira como na segunda. Então, é uma modalidade de concurso formal quando a conduta dolosa do agente e os crimes derivam de desígnios autônomos. Vamos a um exemplo? A quer matar B e C, então aproveita que os dois estão juntos e solta uma bomba em um veículo. É o famoso 2 coelhos em uma cajadada só. Ele efetivamente queria as duas condutas. Então, ainda que ele só tenha praticado uma única ação, como ele tinha a vontade dos dois delitos, a consequência vai ser a mesma do concurso material, ou seja, as penas serão somadas também. É o que é justo, madas também. Diferente da primeira parte, que traz apenas o aumento de pena. Então, recapitulando, primeira parte do artigo 70. Sem desígnio autônomo. O segundo crime acabou acontecendo. É o que a doutrina chama de concurso formal, perfeito ou próprio. Consequência, exasperação, que é o aumento da pena, sendo aplicada a pena apenas de um delito. Segunda parte do artigo 70. Aqui existe o desígnio autônomo, que é a vontade autônoma da prática dos delitos. O indivíduo queria praticar tanto o primeiro como o segundo. Nesse caso, nós temos a soma das penas e é o que a doutrina chama de concurso formal impróprio ou imperfeito. Beleza? Então, atenção aqui a alguns pontos. A expressão desígnios autônomos refere-se a qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual. O fato é, o indivíduo quis, de alguma forma, ou assumiu o risco a prática do segundo delito, tá certo? E também nós temos que o roubo perpetrado contra diversas vítimas, ainda que ocorra em um único evento, configura o concurso formal e não crime único. Por quê? Porque nós temos a pluralidade de bens jurídicos tutelados aqui. Então, mais de uma vítima, mais de um crime. Mesmo que tenha sido mediante uma só conduta, nós temos mais de um crime. Então, se for de fato mediante uma só conduta, concurso formal aqui, né, de acordo com a nossa jurisprudência, mas o fato é, vítimas diversas não se trata de crime único, mas sim um concurso de crimes. Se foi um único evento, esse concurso vai ser formal, porque é a essência do concurso formal. Veja que, sendo ele próprio ou impróprio, nós temos aqui a prática de uma única conduta, uma única ação ou omissão, porque essa é a essência do concurso formal. Ainda, nos termos da jurisprudência do STJ, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados. Então, a pena deve ser aqui de um dos crimes exasperada de 1/6 até metade. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, o acréscimo correspondente ao número de 3 infrações, sendo a de 1/5, né, nesse julgado aí, conforme previsão. Então, esta fração, ela vai ser modificada e ela vai ser aplicada ao caso concreto de acordo com o número de crimes praticados, beleza? Então, concurso formal próprio, aplicada a pena de um dos crimes aumentada, de 1/6 à metade, e impróprio, as penas serão somadas, assim como no concurso material. Bora fazer uma questãozinha sobre o assunto? Félix, com o dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa desses, que ali conversava. Dolo de matar os dois. Uma ação de detonar uma granada. Então, Félix, com o dolo de matar seus vizinhos Lucas e Mário, detona uma granada na varanda da casa deles, que ali conversavam tranquilamente, obtendo o resultado desejado. Os fatos são descobertos pelo MP, que denuncia Félix por 2 crimes autônomos de homicídio em concurso material. Após regular procedimento, o tribunal do júri condenou o réu pelos 2 crimes e o magistrado, ao aplicar a pena, reconheceu o concurso material. Diante da sentença, Félix se indaga reservadamente se sua conduta efetivamente configuraria concurso material de 2 crimes de homicídio doloso.
E aí, você vai ter que esclarecer que sua conduta configura 2 crimes autônomos de homicídio, porque tem 2 vítimas. Agora, em concurso material, forma continuada, conforme a gente verá adiante, concurso formal próprio, concurso formal impróprio. Nós vamos descartar o concurso material, que foi o que foi aplicado aqui, porque nós não temos 2 ou mais condutas, mas uma única conduta, que foi de detonar uma granada na varanda da casa dos vizinhos. Então, uma conduta sempre vai ser o concurso formal. Agora, para a gente dizer se ele é próprio ou impróprio, nós temos que olhar ao desígnio autônomo, se ele existe ou se ele não existe. Ele tinha o dolo de matar apenas um e o outro acabou morrendo também, ou tinha o dolo de matar os 2? Os 2. Então, ele tinha o desígnio autônomo. Então, nós estamos falando do concurso formal impróprio, o que também impõe a soma das penas aplicadas, gabarito D, que é a segunda parte como fundamento do Código Penal. As penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa, como foi, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Beleza? Conseguiu compreender? Abre aí no seu material o artigo 71 do Código Penal. A continuidade delitiva, ela é como se fosse um concurso material, porque nós temos a existência de uma pluralidade de condutas e a pluralidade de crimes também, mas a pluralidade de crimes mediante a pluralidade de condutas, então 2 ou mais condutas de ação ou omissão para a prática daquele resultado, mas aqui nós temos um diferencial, que é quando essas condutas guardam uma semelhança de tempo, de lugar, de modus operandi. Então, vamos fazer a leitura juntos do respectivo artigo. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. O que acontece? Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. E nesse caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, também temos aqui o sistema de exasperação, tal qual é no concurso formal próprio ou perfeito. Vamos lá. Por partes. Quando nós falamos em concurso de crimes, nós temos a existência de 2 ou mais crimes, correto? Aí, a primeira pergunta que você vai se fazer é: foram mediante 2 ou mais condutas? Se a resposta for sim, temos uma segunda pergunta. A semelhança? E aí, se a resposta for não, é o concurso material de crimes. Se a resposta for sim, estamos falando da continuidade delitiva. Certo? Gostaram? Conseguiram entender? E aí, a gente volta uns passos. Vamos lá. 2 ou mais crimes. Lembra a primeira pergunta? E se a resposta for não? Foi mediante 2 ou mais condutas? Não. Aí, nós estamos diante do concurso formal de crimes. E nesse caso, temos uma segunda pergunta. Há desígnio autônomo? Que é aquela vontade diferente em relação aos 2 crimes? Se a resposta for sim, nós estamos diante do concurso formal impróprio. Se a resposta for não, estamos diante do próprio. Gostaram do meu esquema? Veja, com poucas perguntas, 2 ou mais condutas, se há semelhança e há desígnio autônomo e as respectivas respostas de sim ou não, nós conseguimos encontrar qual que é a regra correta a ser aplicada. Se você gostou, agora é hora de você tirar um print de eu sorrindo assim, ó. Brincadeiras à parte, mas se for postar, se for registrar sua jornada, marca a gente. Mas é legal você ter, não necessariamente um print, mas se você quiser anotar isso, é interessante para você revisitar toda vez que for revisar esse tema, ok?
Vamos dar a sequência aqui com um exemplo de continuidade delitiva. Inclusive, eu printei a própria prova para você se sentir aqui mais perto para a gente conseguir visualizar nesse caso. Bom, o Gustavo trabalha como empregador por aplicativo e aluga bicicletas para desempenhar a sua função. Certo dia, ele descobriu que próximo à sua residência havia um depósito de bicicletas seminovas para revenda. Gustavo, então, para ter economia na alocação diária, valeu-se de escalada para adentrar no depósito e retirar uma bicicleta, devolvendo intacta e sem danos ao final do dia. Agora veja, ele pôs-se a adotar o mesmo procedimento nos dias subsequentes. Deixa eu grifar novamente aqui para vocês conseguirem visualizar bem. Sempre com a intenção de uso e restituição. No 8º dia, ele chegou ao depósito, percebeu que a porta estava aberta e assim conseguiu entrar e sair com a bicicleta pela porta da frente. Então aqui nós temos o mesmo delito, tá? Que é o furto. Inclusive, depois ele fala, ao perceberem a falta de uma bicicleta, eles foram olhar nas câmeras e constataram toda a atividade de Gustavo ao longo dos 8 dias. Comprovando-se, inclusive, a escalada por 7 vezes. Então, nós temos o mesmo crime, né? Na mesma relação de tempo, local, modus operandi. Então, nesse caso, estamos tratando aqui de uma peça processual que uma das teses era justamente o quê? A continuidade delitiva. Com aplicação do artigo 71 do Código Penal. E por que é tão importante e pode ser uma tese excelente para você utilizar em prol aqui do teu cliente? Porque nós temos aqui a exasperação da pena, nós temos a pena de apenas um delito aumentada, diferente do concurso material, onde as penas são somadas. Ou seja, no final das contas, a pena pode dar uma grande diferença, sendo a continuidade delitiva mais benéfica, ok? Beleza? Então, alguns requisitos aqui, né, pra gente destrinchar. Mais de uma ação ou omissão, isso em relação tudo à continuidade delitiva, tá certo? 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então, para tanto, não é necessário que os fatos sejam no mesmo tipo penal. Não precisa no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução. Elo de continuidade, aqui em regra até 30 dias. O STJ já flexibilizou isso, mas tem que ter um lapso temporal claro. Mesmas condições de espaço, poderia ser a mesma comarca ou até comarcas vizinhas, mas tudo isso o enunciado vai deixar bem claro, como eu trouxe no exemplo para vocês. E maneira semelhante de execução. Talvez esse exemplo aqui seja o mais claro para você conseguir diagnosticar e visualizar a continuidade delitiva. Até porque podemos estar falando do mesmo crime, mas com modo de execução diferente. Então, não tem a necessidade de ser o mesmo tipo penal, como nós vimos, basta ser ali o mesmo bem jurídico, mas a gente tem que se atentar à maneira de execução, que tem que ser semelhante para a gente conseguir falar em uma continuidade delitiva, tá bem? Súmula 659, súmula recente aí em relação ao crime continuado. O aumento da pena no crime continuado leva em conta o número de crimes. Assim como nós falamos lá no crime formal, aqui também. Então, veja, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 para a prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, metade para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações. Tá? E falando em infrações, nós temos o parágrafo único do artigo 71, que nos traz uma fração diferente para uma situação diferente, uma pena mais grave para uma situação mais grave. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, então eu imagino aqui uma situação de continuidade delitiva nesse contexto, uma pessoa que vai lá, né, e tá sempre abusando de crianças na mesma praça da cidade, no mesmo local, né, um serial killer que tá ali, né, matando outras pessoas da mesma forma, então aquelas séries que trazem a continuidade delitiva nesse contexto e que trazem as vítimas diferentes e crimes com violência ou grave ameaça, não terão a pena aumentada nesse contexto que nós trabalhamos no caput, mas aqui poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, ou seja, considerando as circunstâncias judiciais, ele pode aumentar a pena de um só dos crimes,
se idênticas ou a mais grave se diversas, até o triplo, tá? Até o triplo. Então, não apenas, aqui como nós vimos, não apenas de 1/6 a 2/3, conforme previsão do caput, mas se diante de vítimas distintas, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, pode o juiz aumentar até o triplo. Então, 3 vezes a pena. Beleza? E lembre-se, esse é um tema que aparece muito, tanto em questões como nas peças processuais. Então, vamos dar continuidade com alguns detalhes que também são importantes neste contexto. Artigo 66 da LEP nos diz que compete ao juízo da execução decidir sobre a soma ou unificação das penas. Ou seja, quando não aplicada a regra do concurso de crimes pelo juiz da condenação, o juiz da execução pode aplicar, tem esta competência. Inclusive, o artigo 111 da LEP, que foi cobrado aí em prova também, nos diz que quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada ainda quando for o caso de detração ou remissão. Então, o juízo da execução tem competência para unificar, inclusive, essa unificação será observada para dizer, né, e para determinar aí o regime de pena e outras circunstâncias, ok? Vamos verificar aqui mais uma questãozinha de como aparece em prova esse assunto. Marieta, funcionária pública do INSS, foi condenada por infração ao artigo 313-A do Código Penal a uma pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa em regime aberto e substituída por 2 penas restritivas de direito, porque em 10/10/2017 inseriu nos sistemas do INSS ali informações fraudulentas consistentes em vínculos empregadícios falsos, o que ensejou aí a concessão do benefício previdenciário indevido em favor de Joana, com prejuízo ao erário no valor de 75 mil. Marieta também foi condenada em idêntica pena em outro processo por infração ao artigo 313-A do Código Penal, então ali do mesmo delito, porque em 15/9/2017, valendo-se do mesmo modus operandi, concedeu benefício previdenciário indevido em desfavor de Luísa, gerando prejuízo ao erário no montante de 81 mil reais. Ainda, veja só, né? Nunca mais acabou. Marieta foi condenada em um terceiro processo por infração ao mesmo artigo 313-A do Código Penal, pelo mesmo modus operandi, com aplicação da mesma pena de 2 anos por inserir os dados falsos e assim conceder benefício fraudulento em favor de Anastácia com prejuízo de 120 mil reais, fato ocorrido em 3/11/2017. Nesse caso, qual que é a tese a ser apresentada? De fato, a conduta atribuída a Marieta é exatamente a mesma, né? Conforme até é mencionado pelo próprio enunciado, do mesmo modus operandi, circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução. Então, aqui, as condutas subsequentes devem ser havidas como continuação das anteriores. Portanto, a unificação das penas deve ser realizada na forma do artigo 111 da LEP e do artigo 71 caput do Código Penal, que é o que trata da continuidade delitiva, com a aplicação da fração de aumento de 1/6 a 2/3, de forma proporcional ao fato de haver 3 infrações idênticas, tendo em vista que a vítima é a mesma em todos os delitos, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, conforme o próprio print da prova, de continuidade delitiva, com a necessidade ainda da unificação das penas. Beleza? Bom, artigo 75 diz que o tempo de cumprimento das penas não pode ser superior a 40 anos, sendo que, né, se for condenado a penas cuja soma seja superior, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo. E hora de praticar. Cadu, com o objetivo de matar toda uma família de inimigos, pratica durante 5 dias consecutivos crimes de homicídio doloso, cada dia causando a morte de um dos 5 integrantes da família, sempre com o mesmo modus operandi e no mesmo local. Então veja que vai estar sempre muito claras as informações, muito claras ali as informações para você, nesse sentido, para que você consiga fazer a avaliação de qual que é a regra, né? Então os fatos foram descobertos e o autor denunciado pelos 5 crimes de homicídio em concurso material. Com base nas informações expostas, nas previsões do Código Penal, provada a autoria,
Qual a tese de direito material o advogado de Cadu deverá postular? Continuidade delitiva. E nesse caso, o juiz pode aplicar a pena em até o triplo, em razão de ser com violência e com vítimas distintas, tá? Então, poderá buscar o reconhecimento da continuidade delitiva, mas a pena pode ser aumentada até o triplo, fundamento, artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Beleza? Para você memorizar, talvez te auxilie de alguma forma, quando a gente fala em concurso material, nós temos mais de uma conduta. Formal, fez uma só vez, tá? Com uma só vez. Próprio, prevista a fração. Impróprio, imita o material, aqui no que diz respeito à consequência, o efeito, tá? Efeito. E continuidade, causou vários BOs, vários crimes, causou vários. Beleza? De olho no índice, nós temos aqui palavra-chave, concurso de crimes, crimes, onde tem o material, o formal, tem o próprio crime continuado como uma palavra-chave, beleza? Aqui também, formal, material, crime continuado, com os respectivos artigos e até mesmo súmula. E agora nós vamos, antes de encerrar, para algumas questões específicas quando o assunto é concursos de crimes. Por exemplo, como que fica a prescrição em caso de concursos de crimes? E aqui nós temos a resposta no artigo 119 do Código Penal, que diz que a extinção da punibilidade será aplicada a cada um individualmente, isoladamente. E a súmula 497 do STF ainda nos diz que quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não computando o acréscimo decorrente da continuação. Beleza? E quanto à suspensão condicional do processo? Veja, vocês ainda vão estudar com muita calma, né, com um aprofundamento necessário, o tema prescrição, o tema suspensão condicional do processo, mas eu já quis adiantar alguns temas importantes aqui para que vocês já possam correlacionar com o tema da nossa aula, que é concurso de crimes. Então, a relação do concurso de crimes com outras demandas que vocês ainda irão aprofundar, tá? Quanto à suspensão condicional do processo, nós temos a súmula 723 do STF. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado quando a soma feita ali bem certinho, né, a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano, porque justamente a gente tem esta necessidade de ser inferior a 1 ano como um dos requisitos da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89, caso você já queira dar uma olhadinha aí, da Lei 9.099. Súmula 243 diz que não faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo paciente denunciado por concurso de crimes quando a soma das penas mínimas, quer através do concurso material ou do formal, ultrapasse o lapso de 1 ano. Então, resumindo, a gente precisa fazer a soma a partir e depois, né, de aplicada a regrinha do concurso de crimes, para ver. Se não passar de 1 ano, beleza, a gente avalia os outros requisitos, mas passado de 1 ano, seja o crime continuado, concurso formal, concurso material, não aplica, beleza? Não aplica se passado do lapso de 1 ano, ok? E aí, a pena de multa, como que fica nessa história? Aplica-se o concurso de crimes para a pena de multa? Não, salvo se estivermos falando de continuidade delitiva, artigo 72 do Código Penal. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. E em relação à competência, aqui, assim como na suspensão condicional do processo a gente precisa fazer o cálculo, também. Então, para você visualizar se é juizado especial criminal, por exemplo, ou não, a gente precisa avaliar a regra e a soma das penas para isso, tá? Então, em um primeiro momento, pode ser que determinado crime tenha a aplicação do juizado especial criminal, mas se tiver um concurso de crimes, muita atenção para ver se realmente permanece ou não. Veja, tratando-se de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do juizado será resultado da soma em concurso material ou da exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas combinadas ao delito, caso em que, ultrapassado o patamar de 2 anos, afasta-se da competência do juizado
especial, né? Porque mais de 2 anos não cabe juizado, tem que fazer o cálculo para ver se permanece ou não quando existe concurso de crimes. Beleza? E em relação à fiança, para a gente finalizar, também se considera o concurso de delitos para fins desta análise. Artigo 322 nos diz: a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja a pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. No caso de prisão preventiva, a mesma coisa, com previsão ali no artigo 313, inciso 1º do CPP, nós temos, nos termos do artigo 312, será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Tudo isso vocês ainda estudarão na parte de processo, mas veja, também se considera o concurso de delitos para fins de análise da fiança e da prisão preventiva. Então, chama a sua atenção para esses detalhes, para não passar batido, mas para você estar atento, atenta, ok? E aí, como o tema foi abordado já na segunda fase do exame de ordem. Pedro, quando limpava sua arma de fogo devidamente registrada em seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, inclusive o cuidado de desmuniciar a arma, acabou acidentalmente por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio e a esposa deste, Maria. Ou seja, mediante um ato, ele acabou atingindo o Júlio e a Maria. De maneira intencional? Não, acidental. Júlio faleceu em razão da lesão causada pelo projétil e Maria sofreu lesão corporal. Então, Júlio 121, Maria 129. E debilidade permanente de membro. Preocupado com a sua situação, Pedro o procura para, na condição de advogado, orientá-lo acerca das consequências do seu comportamento. Vamos lá. Palavra-chave, concursos de crimes, como já vimos. A. Na oportunidade, considerando a situação narrada, qual será o esclarecimento jurídico prestado acerca dos fatos narrados? Nesse caso, nós estamos diante do concurso de crimes, certo? Porque existem 2 ou mais crimes diante de 2 vítimas, né? Então, 2 crimes diante de 2 vítimas, sendo que é exatamente isso que eu já estruturei aqui para vocês. Mediante uma ação, ele atingiu Júlio, respondendo, portanto, pelo 121, na modalidade culposa, porque foi de maneira acidental, e em relação a Maria, que sofreu lesão corporal, também de maneira culposa. Nesse caso, como tem apenas uma ação, nós estamos falando do concurso formal. E como nós estamos falando de uma possibilidade, uma circunstância onde foi acidental, onde teve culpa, é o concurso formal perfeito, não há nenhum desígnio autônomo, tá? Então, concurso formal perfeito, são esses os esclarecimentos jurídicos que você vai dizer, que você vai colocar aqui, tá? Você vai dizer que ele vai responder nesses moldes que eu disse a vocês. E aí, se em uma situação diversa, Pedro tivesse o dolo de atingir tanto Júlia quanto sua esposa Maria em um só ato, qual seria a capitulação jurídica adequada? Bom, daí nós estaríamos falando do concurso formal, porque ainda seria mediante só uma ação, mas imperfeito. Ou impróprio, que é a segunda parte do artigo 70 do Código Penal, com a soma das penas. Enquanto aqui, que eu coloquei aqui em cima, a gente tem o perfeito, então é o aumento da pena. Beleza? Vamos verificar a distribuição de pontos? Primeiro, homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º, e lesão corporal culposa, artigo 129, parágrafo 6º, em concurso formal próprio de crimes, conforme o artigo 70 do Código Penal. A alternativa B seria o homicídio doloso por 2 vezes, e aí na forma de concurso formal impróprio, já que, mediante uma só ação, praticou 2 crimes com desígnios autônomos para tanto, conforme também o artigo 70 do Código Penal.
Conseguiu acertar essa questão? Conseguiu compreender a essência dela, o contexto e a diferença do concurso formal de crimes em um caso e em outro caso? E assim, então, nós encerramos. Eu desejo a você bons estudos, ó, continue a nadar, como diz a Dori, pode voltar aqui pra mim. E é, de fato, um dia de cada vez, um desafio de cada vez. Estou extremamente feliz de tê-lo aqui, Espero que você tenha compreendido a diferença de cada um dos conceitos quanto ao concurso de crimes. E desejo para você, né, um excelente dia. Conte comigo, nós estamos juntos nessa jornada. Tchau, tchau!